Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E hoje teremos mais uma aula de xadrez enfrentando a defesa Berlim. Imaginemos que nós estamos nessa posição e que a gente precisa vencer essa partida, né? Se aproveitar desse peão dobrado, das peças pretas. E a gente tem só bispo contra bispo. E os dois bispos de mesma casa, de casas pretas. Quais são as ideias que a gente pode se aproveitar dessa fraqueza das peças pretas aqui para a gente tentar desenvolver? Quais são as ideias que nós podemos ter para poder vencer esse tipo de jogo, esse tipo de final? Então vamos lá. Nós podemos enfrentar aqui, por exemplo, a jogada B5. Imaginemos que as pretas jogam agora a jogada B5 e a vez das brancas responderem. Como você responderia agora? Você pode ir pausando o vídeo conforme a gente vai comentando, ou vai pensando mesmo nos caminhos para a gente vencer essa posição. Imagina que ele jogou B5, o que a gente vai responder? A gente pode responder com B3. Por que B3? B3 a gente prepara o avanço de C4 ou de A4, e ele pode jogar rei F6. A gente joga rei E3, rei E6, e agora a gente avança em A4, com o rei mais próximo da nossa estrutura. C5, a gente responde com C4, e agora ele não pode avançar o peão, né? Se ele avança o peão, ele desprotege o bispo ali e a gente vai conseguir uma vantagem em cima desse bispo. Ele não vai conseguir arrumar, por assim dizer, a estrutura de peões dele. Porque aí se ele captura em A4, a gente captura, e agora, se rei D7, a gente vai fazer esse caminho de F3, de G4 e depois de F5 com o nosso rei. Se ele joga em F3, se nós jogamos em F3, por exemplo, a ideia é tanto o avanço do peão ali em E5, como o caminho do rei para G4 e posteriormente para F5. Rei E6, rei G4, bispo E5, bispo toma E5, rei toma E5, rei F3, rei D4, ele entra pela nossa estrutura de peões. Então, a gente não joga aqui de cara rei F3. A gente vai jogar E5, atacando o centro, porque esse bispo E7, a ideia dele ali ainda é trazer o rei para frente, mas ele não fica com nenhum tipo de vantagem. O que a gente vai fazer? Nessa hora, ao invés, se ele joga rei D7, ele pode jogar também bispo E5, né? E bispo E5 é um erro. Por quê? Bispo toma E5, rei toma E5, e agora como a gente precisa desenvolver essa partida para a gente poder vencer esse final? Você pode pausar, pensar, mas o caminho é o seguinte: A5, ele joga C6, rei D3, rei F6, rei E2 para a gente fazer o triângulo. Nós fazemos o triângulo para ganhar um tempinho ali em cima desse rei. Rei E3, rei G5, rei F3, e agora, depois de rei F6, rei F4, rei E6, E5, rei E7, rei F5, rei D7, E6, cheque, peão toma E6, cheque, rei E5. Por quê? Ele pode jogar para E7, mas a gente começa a trazer o peão. G4, rei F7, G5, rei G6, rei toma em E6, a gente já está com o caminho livre para capturar os outros peões da estrutura ruim de peões aqui que tem as pretas, ok? Esse é um exemplo também de maneiras para a gente destruir a defesa Berlim, destruir a estrutura de peões do nosso adversário quando ele só tem um peãozinho dobrado ali. É bom a gente dominar esses finais de jogo, os finais de jogo contra Berlim, para a gente se desenvolver também nos finais de jogo. Beleza? Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau!